Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Antônio, sou sócio fundador da Recon, um estúdio goiano de design e também sou designer gráfico há mais de 10 anos. Bom, a Brand Machine, que é esse canal, até para explicar para vocês, é um canal que eu estou começando agora justamente para compartilhar um pouquinho de experiência, compartilhar um pouquinho de informação sobre o que eu tenho ali dos backgrounds ali de projetos de identidade, de gestão de marca, falando de branding. E também de própria criação de negócios, que participei de alguns negócios que foram criados do zero. Então tem informações aí que são valiosas não só para designers gráficos, para gestores de marca, para pessoas que trabalham com branding, mas também para profissionais ali que estão criando o seu primeiro negócio, Então empreendendo pela primeira vez e tendo essa experiência. Então tem muita coisa, muitos insights, ideias assim que a gente pode estar trocando figurinha aqui no canal para poder estar evoluindo junto e aprendendo também um com o outro, beleza? Então vamos lá, o principal ponto desse canal de fato é compartilhar essa experiência, mútua, acredito que vocês também têm muito para contribuir, a gente pode ir trocando essa ideia. E eu queria também contar um pouquinho da minha história, até para a gente poder se conhecer melhor, se identificar também um com o outro e quem sabe aí futuramente a gente ter um canal aí com mais conteúdo e com mais vídeos aí a respeito desses 3 pontos, Design, branding e também negócios, beleza? Então até para iniciar, eu comecei em 2014, eu estava até começando a faculdade nessa época, eu comecei trabalhando numa gráfica rápida, e de uma gráfica rápida eu fui evoluindo ali para agências, trabalhei em algumas agências também, e trabalhei também numa empresa de tecnologia, é uma empresa bem forte de tecnologia aqui de Goiás, mas que atua no Brasil inteiro, tem clientes em todo o Brasil, e posteriormente foi minha última passagem, foi em um estúdio de design focado em mercado imobiliário, ou seja, a gente produzia marcas para construtoras, incorporadoras e também para todos os tipos de lançamento ali voltados para esse mercado, Então condomínios, residenciais verticais, horizontais, loteamentos, enfim. Então todo esse tipo de material eu tive acesso durante esse tempo todo e vou até trazer alguns cases importantes para mim, durante a minha carreira que eu acho interessante para compartilhar com vocês falando de 3 pontos. Primeiro, falando do projeto em si como negócio, Então isso vai ser de interesse para quem é empreendedor aí, para entender o que tem por trás de um negócio como esse, porque principalmente se for num nicho, por exemplo, como o mercado de imóveis ou mercado de alimentício, tem insights que valem para qualquer tipo de negócio. Então é interessante eu vou trazer e compartilhar com vocês esses projetos, porque vai ter coisa bem interessante sobre negócio. Segundo ponto, sobre branding, gestão dessa marca aí. A partir do momento que ela foi lançada, a partir do momento que ela esteve no ar aí, e também o ponto de interesse de muita gente aí que é design, Então como que a gente chegou naquele resultado gráfico ali, tanto falando de identidade, como papelaria, como embalagem, enfim. Vou tentar trazer alguns cases interessantes a respeito disso para a gente compartilhar e quem sabe também reagir a alguns conteúdos voltados para branding, para design, empreendedorismo de outras marcas, como grandes marcas, como Coca-Cola, como Nestlé, enfim. A gente trazer algumas ideias assim para a gente falar nesses 3 pontos que eu citei aí de negócio, de marca e também de branding. Fechou? Então, até para começar, explicar um pouquinho melhor aqui o que eu estou fazendo aqui hoje, Eu comecei ali como designer, numa gráfica e foi bem interessante essa passagem porque ela me deu muitos aprendizados, vamos dizer assim. E quando você trabalha numa gráfica rápida, que é diferente da gráfica tradicional que vai fazer materiais de alta quantidade, de alta saída, então numa gráfica rápida você tem ali mais um atendimento ao público. Você tem também muita questão de impressão rápida mesmo, ou seja, xerox, impressões leves ali de materiais escolares, muitas vezes, materiais para curso, ou então impressões do dia a dia mesmo, a pessoa precisava imprimir um documento, imprimir um e-mail, E lá nesse local que eu trabalhava, ele é separado em 2 setores, O setor inferior, que era a parte de baixo mesmo, que era no primeiro andar, voltado ali para o público que quer fazer uma impressão bem rápida, preto e branco mesmo, tinham várias máquinas de xerox ali, e tinha a parte de cima que era destinada a um atendimento um pouquinho mais, vamos dizer assim, que precisava de um atendimento um pouquinho mais peculiar. Por quê? Porque a gente desenvolvia artes de fato ali em cima. E era até engraçado, eu passei lá uns dias atrás, ainda na cidade que eu moro,
E o local cresceu muito, né? Mas ele continua com a mesma estrutura, ou seja, o mesmo tipo de atendimento. Então isso é uma coisa que há 10 anos atrás funcionava e hoje funciona muito bem. E como é que era isso naquela época, né? A gente tinha a sala lá em cima com, se não me engano, 3 ou 4 cadeiras, né? Onde sentava eu e mais 3 atendentes. E vinha todo tipo de gente ali para fazer impressão, ou seja, a gente atendia a Dona Ivone, uma senhora de 60, 70 anos que queria fazer um bordado, né, um bordado numa toalhinha para o netinho dela, né, para o sobrinho dela, às vezes, enfim. E com isso ela vinha, né? A Dona Ivone naquela época não tinha tanta familiaridade com tecnologia, então ela não vinha com pendrive, não vinha com nada, mas ela sabia que na internet tinha modelos de crochê ali para ela poder colocar, estampar ela mesma depois, né, com os pontos na toalhinha dela que ela queria fazer personalizado. Eu ia, pesquisava na internet, virava o monitor, ela escolhia o que ela queria, aí eu falava, pô, Dona Ivone, esse aqui tá meio ruim a qualidade, vamos achar outro, né? Então até que ela encontrava alguma coisa, aí você, com a sua habilidade ali gráfica, né, se fosse necessário, jogava num CorelDRAW, dava uma vetorizada para dar pelo menos uma margem melhor nos pretos ali para poder imprimir, caso tivesse em bitmap ali, tivesse ruim de visualizar, e aí imprimia isso para ela ali, pronto, né? Mas também tinha as pessoas como, por exemplo, a Dona Maria que trabalhava, né, com festas de infantis. E festa infantil, a pessoa que trabalha com isso, ela envelopa, né? Ela traz toda aquela apresentação para o dia da festa. Então, por exemplo, se a criança, né, que os pais haviam contratado para ela queria um aniversário dos carros, por exemplo, ela ia dar um jeito de imprimir um Relâmpago McQueen de 1,5 m por 1 assim, em adesivo, colar isso no MDF, recortar esse MDF para colocar ali na sala, né, no momento do parabéns ali, onde vai ter o bolo e tudo mais. Ela vinha com as ideias de, eu quero fazer um adesivo para aqueles tubinhos onde... Você que já foi em festa de criança sabe o que eu estou falando. Aqueles tubinhos que vem cheio de doces dentro, né? Geralmente ele tem um adesivo ou tem um papel cartão um pouquinho mais grosso anexado assim junto do tubo, personalizado. Então muitas vezes elas vinham com essas medidas desses materiais, né? Eu tenho um tubinho aqui 7,5 por 1,5, ele tem um recorte assim, né? Meio vertical, e elas vinham com esses arquivos e a gente tinha que fazer o design em cima disso na hora ali. A gente atendia, ficava às vezes 20, 30 minutos ali com o cliente desenvolvendo um pacotinho de arte para ele poder imprimir em adesivo ou em papel cartão, em papel crochê, o que fosse ali da necessidade dele para que ele utilizasse, né? E esses clientes, esse tipo de cliente igual a Dona Maria mesmo, que fazia esses materiais para festas de criança, né? Tinham muitas coisas, né? Porque era o tubinho de doces, depois era um negocinho para colocar em cima de um bombom, do brigadeiro, um outro para os salgados, e a gente ia personalizando, pegando essas imagens aí na internet do Bob Esponja, colocando num fundinho azul, fazendo as bolinhas ali, colocando o Patrick, enfim, montando toda essa arte ali para que ela pudesse depois, né, finalizar a entrega dela para o cliente dela. Então a gente tinha ali esse atendimento, e da mesma forma também que a gente atendia o seu Sebastião, que tinha uma D20 velha e ele queria muito vender essa D20 dele, então ele chegava lá pra gente e falava, não, faz um adesivo aí de vende-se, né? Sabe aqueles adesivos que geralmente vai no vidro do fundo do carro? Então a gente também produzia esse tipo de material. O número do telefone é esse, né? 629 tal, colocava o número de telefone, colocava um vende-se grandão, mandava imprimir isso daí, que a gente tinha a parte de adesivos lá dentro da gráfica rápida, né? Já o pessoal já imprimia, mascarava esse adesivo para poder fazer a colagem dele no vidro ali também. Então a gente atendia de tudo, cara. Atendia escola, atendia aluno, atendia faculdade. Então tinha muito contato ali. A gente tinha artes diversas que nós tanto produzíamos, né, quanto recebíamos pronto já também para poder imprimir. Então a gente fazia toda essa gestão ali e foi de muito aprendizado para mim, para ter essas primeiras, vamos dizer assim, usos, né, e impressões de softwares diferentes. Então ali eu aprendi a mexer no CorelDRAW na época, né? Eu estava começando a faculdade era focada no pacote Adobe, né? Então era Photoshop, Illustrator, InDesign, e a gente mexia no CorelDRAW todo santo dia ali para criar essas artezinhas, né? Então mexia com fonte, entendia sobre as fontes, como colocar, que fonte ficava melhor com aquele tipo de design que a gente estava elaborando.
E foi um ano que eu fiquei nessa gráfica, eu aprendi muita coisa mesmo, porque tinha essa variedade grande de artes, né, que a gente desenvolvia, recebia, né, e a gente fazia muito contato com empresas, então a gente chegava também a momentos que vinha um profissional de uma empresa agrícola, de uma empresa de engenharia, e ele precisava imprimir um portfólio da empresa ou imprimir algum banner, e a gente recebia aqueles arquivos, né, em alta resolução, feitos por grandes agências na época, né, que atuavam aqui na empresa ou na região de Goiânia principalmente. Então a gente falava, nossa, aqui que é um arquivo fechado com sangria, bonitinho, né? Já tinha esse conhecimento básico ali da faculdade. E falava, nossa, que bacana deve ser trabalhar numa agência, né? Até um paralelo também, em 2014, cara, pelo menos aqui na região onde eu moro, a vontade de qualquer designer gráfico, o desejo era trabalhar em agência, porque na agência, nessa época principalmente, em 2014, que o Instagram estava dando aquele boom e principalmente as empresas estavam entrando dentro do Instagram também, tinha muito aquele mercado de publicações, né, de posts, então tudo isso estava em alta, estava fazendo um bom dinheiro quem estava trabalhando com isso. Então, e falando de agências, né, todo mundo queria entrar porque você tem contato com identidade visual, com embalagem, com rede social, com vídeo, e é uma porta de entrada muito boa para quem está saindo de uma faculdade ou para quem está precisando se encontrar no mercado principalmente. Então, agências para a gente eram, nossa, a gente endeusava as agências porque de fato eram os locais ali de maior possibilidade de crescimento, né, profissional. E a gente tinha contato então com essas empresas, né, e também com as agências que muitas vezes alguns publicitários ou designers profissionais da época vinham até a gráfica para fazer alguma impressão mais rápida ali de aprovação de material, né? Quantas vezes eu lembro de imprimir em A3 assim aprovação para embalagens, né? Tinha indústrias farmacêuticas aqui de Anápolis que eu recebia arquivos ali para poder fazer essa impressão e falava, cara, que universo diferente isso aqui, eu ainda não tinha contato com isso. Então era muito interessante ter todo esse contato, ter essa validação de que, nossa, eu preciso chegar nesse nível aqui para um dia poder trabalhar para uma grande agência, vou trabalhar para uma empresa dessa, né? Ou até grandes empresas que têm a sua parte gráfica interna que podem ensinar muito também, né? E foi nessa, né, de ficar atendendo profissionais de agências que eu consegui meu primeiro emprego em uma agência, né? Na época, a Bull Propaganda, né? Ela não existe mais hoje aqui em Anápolis, né, na cidade. Mas na época eu tive contato com uma profissional que trabalhava lá, a Luísa, inclusive designer gráfico, surpreendente, assim, o trabalho dela é muito foda. E na época ela estava imprimindo, eu não lembro o que era, se eram umas embalagens para um suco, alguma coisa assim. E eu fui conversando, trocando ideia com ela, acabei descobrindo que ela trabalhava numa agência. E na época, né, eu tinha feito um pequeno estágio, assim, que eu nem considero como um trabalho, numa produtora e tinha tido o primeiro contato com Motion, né, com Motion Design, e tinha gostado da ideia, tinha baixado After Effects naquela época, tudo craqueado, né, tudo era mato mesmo. E ali a gente eu fui trabalhando um pouquinho na parte do After, fui assistindo os tutoriais que tinham na época. Eu lembro do Pedro Aquino, né? Pedro Aquino é dessa época, aí fazia tutoriais separados e de como fazer isso, como fazer aquilo. Eu fui aprendendo bastante sobre isso para poder melhorar e quem sabe entrar numa agência com esse diferencial. E de fato foi o que me ajudou, né? Lembro muito bem que eu pedi para a Luísa o contato dela, o e-mail dela para mandar um portfólio para quem sabe se eles precisassem assim, tiver um profissional que sabia um pouco de motion ali para ajudar nas entregas. E cara, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas depois ela me mandou um e-mail de volta, me mandou um contato, falou pra gente conversar. E eu acabei conversando com o dono da empresa, né, que era na época o Jorge, pra gente poder trabalhar junto, e ele acabou me fazendo uma proposta, deu certo, e eu saí da gráfica então, né, depois de 1 ano ali fazendo artes para clientes, fazendo impressos e tudo mais. Fui para uma agência de fato, então meu segundo emprego já foi numa agência. Eu achava demais, porque era muito interessante você estar no meio desse para você explorar todas as possibilidades, né? Então era identidade, rede social, vídeo e todas as coisas possíveis. E ao longo prazo, cara, isso foi uma das melhores coisas que eu tive, assim, de ter mandado aquele currículo lá para poder começar, porque daí em diante eu fui de agência para outra agência, para outra agência, e isso foi me moldando muito bem para entender como é que funcionava esse universo, né? Eu vejo muitas pessoas falarem um pouco mal de agência, e eu entendo que vai muito de região, principalmente. De forma geral, todas as agências são iguais, né?
Mas São Paulo, por exemplo, o nível de trabalho e até de execução tende a ser muito mais desafiador pela quantidade de pessoas que tem concorrendo pelo mesmo espaço, né? Eu estou numa cidade bem menor, vamos dizer assim, a concorrência existe, mas não é tão acirrada assim. Então, se você for bom e se dedicar, você consegue marcar seu espaço ali. E é questão de tempo mesmo para você evoluir e tomando suas decisões. Então, para mim foi essencial ter mandado o currículo para poder começar nessa área e poder evoluindo aos poucos, né? Depois da BU eu fui para outras agências, fui melhorando meu trabalho, fui me desenvolvendo, né? Trabalhei 4 anos numa empresa focada em mercado imobiliário, então isso me ajudou a ter uma visão diferente desse mercado também. Mas um ponto chave na minha vida mesmo profissional foi o motion design, né? O motion design, para quem não sabe, para quem não entende, às vezes se você for empresário mesmo, mas é a parte que lida com a animação mesmo. Então, quando você produz um vídeo, né, aqueles inserts que entram na cena, né, seu nome, o logotipo animado, né, elementos gráficos animados, então tudo isso é trabalho de um motion designer, né? E o motion ele veio para mim como uma novidade mesmo, encontrei no YouTube, fui atrás para explorar, para entender. E isso me ajudou muito a me desenvolver e eu fiquei, acho que, um bom tempo trabalhando com motion até eu me apaixonar, né, por identidade visual e por branding, assim. Eu já trabalhava com essa parte meio que em paralela, mas eu estava focado mais no motion para poder me desenrolar, porque de fato era o que estava me trazendo dinheiro, né? Era o que estava me trazendo oportunidades e identidade, por mais interessante que fosse, eu via muito saturado na cidade, muito saturado nas empresas. Então sempre tinha um designer gráfico que fazia identidade visual, mas era raro quem fazia motion, né? Então isso para mim foi uma oportunidade. E eu fui avançando dentro dessa área. Cheguei a participar, né, da fundação do Layer Lemonade, né? Não fui eu quem fundei nesse caso, é o Jean Chanaza, mas eu estava lá no dia 1. Eu posso dizer que eu estava lá no dia 0, na verdade. Né? Então eu lembro até hoje, a gente se conheceu pelo Facebook, cara, Facebook na época, comunidade de motion, comunidade de After Effects que tinha, e a gente foi trocando ideia em comentários assim, para depois chegar a conversar num chat. E o Dian, sempre com uma pessoa muito bem iluminada, assim, que sabia o que ele queria fazer, ele já tinha uma ideia de construir um blog, e hoje quem acompanha essa área do motion design sabe o quão grande o Layer Lemonade é no mercado de motion, né? Então eu pude trabalhar um pouquinho ali, fui escritor contribuinte, né? Não era um assalariado, não trabalhava assim para o Layer, era um escritor contribuinte, mas estava lá desde o dia 0, escrevi vários artigos lá a respeito de diversos assuntos. Lembro até hoje, cara, meu primeiro artigo foi sobre a nova marca do Instagram. O Instagram tinha acabado de relançar sua marca, né, que a gente conhece até hoje, que é essa meio rosa, mas com gradientes ali de outras cores. E a Buck, que é um puta de um estúdio de animação, tinha feito um pacote visual, né, e também tinha feito o novo vídeo de promoção do Instagram. Então, cara, eu tinha ficado abismado com aquilo, falei, preciso escrever sobre esse negócio. E aí, como a gente estava começando a ler, falei, cara, vou escrever sobre esse assunto, foi meu primeiro artigo, artigo, né, um texto ali mais explicativo sobre o que foi feito, como foi feito, informativo, né, na real, a gente colocando ali o vídeo para as pessoas verem, um pouquinho da minha percepção, né, na época, inclusive, a gente estava muito na tendência do minimalismo, e a gente olhava as marcas mais antigas, elas tinham muito gradiente, era aquela coisa feita no CorelDRAW, sabe? Aquele gradiente feio, da esquerda para a direita, de cima para baixo, 2 cores. E isso estava um pouco em desuso há um bom tempo. E o Instagram e outras marcas vieram com essa proposta do gradiente de uma forma de múltiplos gradientes dentro de um padrão, dentro de um logotipo, dentro de um background. E isso era muito interessante porque era uma nova visão, né? Você deixava de ser preto, branco, vermelho, azul, 2 cores, monocromático no sentido de unidades ali. E aí eles vieram com essa ideia, depois o Spotify entrou nessa brincadeira, Netshoes. Eu lembro mais ou menos um pouco do artigo, vou até colocar ele na tela depois. E isso me deixou bem fascinado, foi meu primeiro artigo ali contribuindo, né, com o Layer. E fiquei ali no Layer uns bons 3 anos, eu acho. E como eu tinha trabalho, tinha outros projetos rodando, eu meio que fui me afastando, não estava conseguindo cumprir, até que de fato eu saí 100% do projeto, assim, e ele continuou até hoje. O Dian tem feito um ótimo trabalho, né? Hoje ele é a Esther, né? Sou bem grato pela participação assim, que eu tive no Layer, que deu para aprender muita coisa, principalmente com eles,
né, de entender como que é que funcionava o fluxo de trabalho de um estúdio de animação, né, porque aí de agência eu já estava com olho em estúdio de animação, mas não tinha nada muito nesse estilo aqui na minha cidade, nem próximo, para falar a verdade. Grandes estúdios de animação estavam fora do Brasil ou estavam nas grandes capitais, e isso não fazia muito sentido para mim, na minha realidade naquela época. Mas eu continuei investindo em motion, até que eu comecei a ver mais a identidade como um processo de diferenciação meu, porque eu tenho uma minha forma de produzir, de entender, de criar, e isso foi me ajudando ali a me estabelecer no mercado e chegar até onde eu estou hoje, né, com o meu próprio estúdio, desenvolvendo as marcas ali junto com clientes interessantes, né, clientes que querem transformação. Então tudo isso foi auxiliando aí no dia a dia. E depois do Layer, né, paralelo com o Layer, na verdade, foram tendo outras empresas, né, outras agências. Igual eu citei, trabalhei 4 anos aí com o mercado imobiliário, então deu para aprender bastante. Inclusive, tenho ótimos cases assim que eu fico bem orgulhoso de ter trabalhado junto, tanto na parte estratégica quanto na parte visual ali dele, que são materiais muito bacanas que eu considero. E tudo isso me ajudou a entender melhor esse universo de estratégia, de marca e principalmente de como a gente construir um negócio que precisa ser vendido, né? Um negócio que precisa vender, não simplesmente ser bonito, ser agradável visualmente, né? Acho que é importante para qualquer negócio é crescer. E hoje tenho a Recon, né, junto com o Luiz Moura, né? Luiz Moura é fundador da Geração Reinvente, que hoje é um grupo, né? Tem algumas empresas por baixo. Eu sou sócio fundador com ele junto da Recon, onde a gente atende ali empresas voltadas para diversos nichos, né? Então a gente tem da área de moda, tem da área de combustível, tem da área de alimentos, então a gente vai desenvolvendo marcas ali, estratégias de negócio, de marcas, né, no caso, para essas empresas. E tem sido bem interessante estar do outro lado, né, do lado do empreendedor também, para visualizar como é que é matar um leão todo dia, né, e estar desenvolvendo aí um business próprio, né. Então, a ideia mesmo desse canal, igual eu citei anteriormente, é compartilhar um pouco dessas experiências para que a gente consiga evoluir, né, e consiga crescer aí junto, contar um pouquinho da história. Eu tenho planos, né, para trazer cases separados. Acho que até o próximo vídeo eu vou trazer um case legal a respeito de identidade, branding e também de negócio. Então, fiquem ligados aí, que se inscrevam também no canal, porque vai ajudar a gente a notificar vocês, né? Mas basicamente o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo é isso, é mais um informativo, explicar um pouquinho quem eu sou, o que eu fiz, né, na minha carreira para estar nesse momento aqui criando esse canal e compartilhando um pouco de ideia com vocês. Não sou aquele designer do balacobaco, né, que ganhou 45 prêmios aí internacionais, mas eu estou no caminho para isso. Acredito que a minha jornada ainda está só começando, então espero que vocês acompanhem aí para que a gente cresça junto. E basicamente eu vou fechar com isso, beleza? Então se cuidem, bebam água, se inscrevam nesse humilde canal que está crescendo, que está se desenvolvendo, e vamos trocando ideias, tá? Eu vou deixar o Instagram, as outras redes sociais também na descrição do vídeo, para que a gente possa se conhecer melhor e se seguindo, e vamos evoluir junto, beleza? Então até mais, fiquem com Deus. Okay.